primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando vocês estiverem vendo este episódio. Em segundo lugar, bem-vindos ao canal Preso na Língua para mais um episódio de Olha pra Poesia, encerrando a série que eu, Fernando Morato, estou tentando fazer para me debruçar sobre poemas de poetas mulheres. Encerrando essa série, porque foram 15 programas em cima de poetas que se definem como mulheres. E o que é se definir como mulher? O que significa ser mulher? Qual que é a experiência de ser mulher? Da experiência de ser submetida ao olhar dos outros, ao olhar masculino, quase sempre. Eu espero que vocês tenham conseguido notar. Se não notaram, eu chamo a atenção que há uma coisa que unifica quase todos esses poetas mulheres dos quais eu falei aqui. São todas mulheres brancas. E é justamente por isso que eu gostaria de encerrar a série colocando um pouco de variedade, porque sim, a gente acaba sendo responsável também pelo o que a gente ilumina, pela atenção que a gente dá às coisas que a gente coloca em público. Então agora eu gostaria de encerrar com um poema de uma mulher assumidamente negra, a Conceição Evaristo, uma fantástica poeta que merece toda a nossa atenção. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Sim, a Conceição Evaristo é um nome já bem estabelecido na linhagem de literatura, de poesia afro-brasileira. Ela, que foi professora universitária, sempre teve uma postura assertiva a respeito da colocação da mulher negra. E vejam que são duas coisas diferentes. Ela está sendo assertiva a respeito da negritude, porque sim, a experiência de ser negro no Brasil é uma experiência muito diferente que eu, como homem branco, não tenho condições de avaliar completamente. Eu não sei mesmo o que é. Eu nunca tive uma série de experiências que amigos meus que são afrodescendentes dizem que era uma experiência diária. Eu não olho para o mundo da mesma maneira, e por isso que a poesia é tão importante para a gente aprender a olhar com outros olhos. Eu não posso ter a experiência de ser visto por outras pessoas como um potencial criminoso ou algo assim, mas eu tenho a possibilidade de ler a experiência das pessoas. A segunda experiência que ela tem é sim, a de ser mulher. E a mulher negra, na história do Brasil, tem uma situação duplamente complicada que, nesse poema que eu quero ler, e que vem de um livro que eu já tinha mencionado aqui, Nossos Poemas Conjuram e Gritam, um livro belíssimo da editora Quelônio, que junta poetas mulheres negras. O poema que eu trago aqui é um poema que, sim, reconhece todo esse passado, mas não trabalha com esse passado na chave da exclusiva negatividade, da exclusiva anulação que ele poderia gerar, mas sim da afirmação diante dele. É um poema que se chama, significativamente, Vozes Mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe
ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recorre todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida-liberdade. Fantástico, fantástico isso. Um poema que, sim, está querendo fazer um resgate da história do povo escravizado, desde a bisavó, começando pela superficialidade. A bisavó no porão, a avó na fazenda, a trabalhadora braçal, a mãe na favela, lavando roupas como empregada doméstica, o eu poético que já conseguiu ultrapassar, lembrando, a Conceição Evaristo era professora universitária, e a voz da minha filha. Sempre mulheres. Não é um acaso, não, porque a gente sabe que, principalmente na situação periférica que foram empurrados os afrodescendentes, a predominância de famílias monoparentais e privilegiadamente lideradas por mulheres é uma realidade inapelável. Então, essa sequência de falar só das vozes femininas não é exclusivamente uma consequência de a poeta ser uma mulher. Não, é porque a constituição da identidade afrodescendente aqui no Brasil se deu na continuidade de mulheres que vão encabeçando as suas famílias. Por isso que tem eco, a palavra escolhida aqui é eco. As vozes são ecos distantes. O eco da bisavó, o eco da avó, o eco da mãe, o meu próprio eco e a voz da minha filha, que vai também ecoar outras vozes que estão estranguladas, porque sim, a sequência apresentada reconhece que a filha está numa situação já privilegiada, porque a gente foi vendo toda a evolução laboral dessas mulheres escravizadas ou precarizadas. Navio negreiro, sem infância, a lavoura dos brancos, a trouxa de roupa dos brancos. Agora eu acho interessante notar uma coisa, que na estrofe em que o eu poético fala sobre si mesmo, a minha voz ecoa em versos perplexos com rimas de sangue e ódio. Por que eu quero chamar atenção para essa estrofe, para essas palavras? Porque, sim, os versos estão ecoando essa história de sofrimento, mas nota a imagem que a Conceição Evaristo usou. Os meus versos ecoam esse sofrimento todo em rimas de sangue e fome. A fome e o sangue, castigo, a precarização, a subordinação, estão todos associados aqui no texto à palavra rima. E por que eu chamo a atenção? Porque este poema não tem rimas. E é uma imagem bastante interessante, bastante bonita, porque se o eco da subordinação se dá nas rimas, o fato de este aqui ser um poema que não tem rimas reforça o quê? Que é justamente um poema já da liberação. É o poema da superação.
a determinação, o olhar que molda as mulheres vem de fora, no caso das mulheres negras, vem mais impositivo ainda, através dessa imposição dos objetos, da posse, da roupa, de tudo que o branco joga sobre ela, mas justamente a raiva, a fome, o sangue, a precariedade não estão aqui. Porque esse é o poema, porque é o poema que ocupa 1, 2, 3 estrofes em cima da voz da minha filha. Porque a minha filha já está vivenciando uma coisa diferente. E é uma coisa diferente que sintetiza nessa voz contemporânea o ontem, o hoje. E olha, outra sutileza interessante, a expressão normal seria o amanhã. Não, não é o amanhã, é o agora. É o ontem, o hoje, o agora. Esse agora está simbolizando exatamente a liberação que está acontecendo no momento e num livro que é todo de vozes femininas negras. É uma celebração. Esse poema é justamente a afirmação da vida-liberdade, as 2 últimas palavras do texto, que está ressignificando a história toda de 300 anos de submissão de um povo, e mais do que um povo, de mulheres. Aqui, já que a gente estava procurando se debruçar sobre como a poesia pode dar voz e como ela pode ir constituindo uma figura que é a figura feminina, aqui a gente tem justamente a figura feminina se definindo através da própria agência, e que não é uma agência para o futuro, não é um sonho, não é uma esperança, é o que eu faço agora. Justamente por isso, sem as rimas de sangue e de fome, porque o que eu estou fazendo agora é exatamente abrindo espaço para que a minha voz apareça na voz da minha filha, porque, vamos entender de novo, são mencionadas essas vozes todas, o eu que fala é o eu que tem a voz, mas qual é a voz que vai sobreviver e que vai ultrapassar todas as limitações, porque condensa cada vez mais intensamente todo esse passado, toda essa herança. É a voz da minha filha, mas o poema não é a voz da minha filha. O poema dá voz à filha e, através desse dar a voz, cria a liberdade que se abre para uma nova experiência, não do futuro, mas do agora.